Olá, seja bem-vindo a mais um Cristianismo Sem Cortes. Hoje nós vamos falar do texto de Marcos capítulo 4, do verso 1 até o verso número 20. Continuando nossa série de estudos, lembrando que os primeiros capítulos de Marcos, eles se aliam aos temas da Reforma Protestante: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, sola Deo Gloria. Somente a Escritura é a palavra de Deus. Salvação vem somente por Cristo Jesus, é um ato somente da graça de Deus para nós, e isso ocorre somente pela fé que o próprio Deus nos dá, e isso é revertido para a glória de Deus. Então, esses 5 pontos nós estamos analisando aqui nos capítulos iniciais de Marcos, e hoje nós estamos no capítulo 4, verso 1 até o verso número 20. Acompanhe com fé a leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, e afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar da praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer de seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu um semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele, com os 12, o interrogaram a respeito da parábola. Ele lhes respondeu: a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então ele lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, aos quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar pedindo a Deus a iluminação nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Feche seus olhos, oremos. Pai, nós rogamos ao Senhor que esteja nos ensinando, que o Teu Espírito Santo esteja atuando dessa forma nos nossos corações, na nossa mente, no nosso entendimento, para podermos compreender as palavras contidas aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos no livro de Marcos, e como foi explicado nos outros cristianismos sem cortes aí que a gente gravou, ele alia esses 5 pontos da reforma com esses primeiros capítulos aqui. E hoje nós vamos continuar essa estrutura no sola gratia ainda, no somente a graça de Deus. E a gente percebe que o texto de Marcos vem mostrando para nós que somente a Escritura é a palavra de Deus, onde Jesus Cristo foi programado pelo próprio Deus, desde lá de Gênesis, foi profetizado pelos profetas, ensinado nos patriarcas. Tudo isso foi programado para que acontecesse no momento específico da história, porque só assim
Deus conseguiria pagar o erro que a humanidade fez, que foi quebrar a aliança lá no Jardim do Éden. Então, a Escritura ela é a palavra de Deus, ela é a única autoridade verdadeira para as nossas vidas. Queira você ou não, eu e você seremos julgados pela palavra de Deus, que é as Escrituras, que é a Bíblia, certo? O segundo ponto que nós tratamos é o solos Cristo, somente Cristo. Somente Cristo é o nosso Messias, somente Cristo é a fonte da nossa salvação. Não há nenhuma outra forma pela qual nós podemos ser salvos. Não é por mim, nós seremos salvos por Cristo Jesus, pelas obras de Cristo na cruz. Porque Ele é o único que foi capaz de ser 100% obediente a Deus e obediente até a sua morte, e por isso conseguiu comprar para Deus todo o povo, tribo, língua e nação para ser salvos dos seus pecados e libertos dos seus pecados. E então nós estamos no sola gratia, que significa somente a graça de Deus, ou seja, todo o ato de salvação vem de Deus para a humanidade. A humanidade só responde em obediência depois que ela é tocada e depois que ela é salva. Então a nossa salvação é monergista, que vem de um lado só de Deus para a humanidade, e a humanidade só responde em obediência depois que ela é salva. O texto de hoje aqui, na parábola do semeador, Jesus vai ensinar para nós duas verdades a respeito do somente a graça de Deus. Nos primeiros versos, até o verso número 9, quando ele fala a respeito da parábola em si mesmo, ele está falando sobre como nós recebemos a palavra de Deus. Lembra? Só a Escritura, somente a Escritura é a palavra de Deus. E como é que a gente recebe essa palavra de Deus? Pela graça. Então é somente pela graça que a gente tem a oportunidade de ser salvo, porque é somente pela graça que nós recebemos a palavra de Deus. E do verso 9, que é a segunda, do verso 10, perdão, até o verso número 20, que é a segunda parte do texto, a gente também só consegue entender as Escrituras minuciosamente se o próprio Deus nos permitir entender. Então a gente só recebe a palavra de Deus pela graça de Deus e a gente só entende a palavra de Deus pela graça de Deus. Então quando a gente vai falando sobre a salvação, não tem nada que o ser humano faça para ser salvo, tudo vem de Deus para nós. E é exatamente isso que nós vamos tratar nesse dia aqui de hoje. Então, falando sobre o sola gratia, olha no seu texto comigo, Marcos capítulo 4, verso 1 em diante. O texto diz assim, verso 1, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, então o povo foi se aproximando junto a ele, então ele entra num barco, se afasta um pouco da praia e ensina desse barco. Então ele conta uma parábola. A parábola é um tipo de história, uma fábula, algo que tem uma metáfora construída por trás para ensinar o povo de uma forma diferente. Então eles contam a história do semeador, verso 3. Então existe um semeador, ele saiu a semear. Então ao semear, uma parte cai à beira do caminho, outra cai no solo rochoso, outra cai entre os espinhos e outra cai em boa terra. Vamos por partes aqui. Primeiro, quando a gente fala sobre a palavra de Deus, a gente percebe que a função do semeador é semear. Fala que ele está saindo a semear, não importa o solo, ele simplesmente vai jogando a semente. Quando a gente olha para essa parte do texto, a gente percebe que nós, como igrejas, deveríamos semear, não importando qual é o solo. Porque uma vez que a salvação é pela graça de Deus na nossa vida e não depende de mim ou de você para a pessoa ser salva, o que ocorre é que nós devíamos simplesmente pregar o Evangelho e deixar Deus fazer a obra. O problema é que eu e você queremos ter resultados. E queremos que, aquele cara foi salvo porque eu falei para ele. Quando na verdade é Deus que salva e não a gente que salva.
O texto é simplesmente saia para semear, simplesmente semeia a palavra da graça de Deus. E essa palavra da graça é: você é pecador, os pecadores merecem a morte, merecem a punição, merecem o inferno. Mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia e bondade, salva pecadores dessa condição das trevas e traz eles para a luz, liberta eles do pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que o semeador deveria semear. É isso que eu e você deveríamos semear no mundo como o que nós vivemos hoje aqui. Nós só recebemos, e aí entramos no nosso texto hoje exatamente falando sobre isso. Nós só recebemos a palavra de Deus como um ato de graça de Deus. Deus, na sua infinita graça, nos dá a sua palavra. Olha só o que diz no texto de Tito, capítulo 2, verso 11 até o verso número 4. Tito 2, verso 11 até o verso 11 até o verso 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, no qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O texto aqui de Tito, capítulo 2, verso 11 até o verso número 14, vai mostrar para nós exatamente como a graça de Deus se manifesta salvador das nossas vidas. Nós só podemos ser salvos mediante a graça de Deus em Jesus Cristo, como um ato de fé. E tudo isso vem de Deus para nós. Nós ganhamos essas coisas, sem merecer essas coisas. E é exatamente aqui, ó, o texto de Tito vai mostrar que a graça de Deus se manifesta nas nossas vidas. E ela nos educa, ela nos guia, ela nos ajuda a viver nessa terra problemática. E aí o texto aqui, nosso, de Marcos capítulo 4, continua. E ele vai falar sobre o coração de cada homem aqui. Quando ele fala, ó, um solo rochoso, um é à beira do caminho, um entre os espinhos e um em boa terra. Mas a semente ou a palavra está sendo plantada, está sendo jogada em cada uma desses solos. A grande questão é o solo que vai responder, é o solo que foi melhor preparado. E quem prepara o solo? O próprio Deus. Então a gente percebe mais uma vez que é todo um ato de Deus e não um ato nosso. O segundo ensinamento que o texto nos traz hoje é que nós não apenas recebemos a palavra como um ato de graça de Deus, mas também entender o que a palavra significa é um ato de graça de Deus. Olha só o que diz o verso de número 9, perdão, o verso número 10 até o verso número 20, em Marcos, capítulo 4. Fala, ó, depois então que Jesus ensinou, estava só ele junto com os 12 discípulos, os 12 perguntaram a respeito da parábola. Falando assim, ó, Jesus, nos ajuda aí, ensina para nós aí o que isso quer dizer, o que é isso que você falou aí e o que isso quer dizer para nós. E aí então é onde Jesus vai explicar, verso de número 11. Fala, olha, a vós outros é dado vocês conhecer o mistério. O mistério aqui tem a ver com a coisa que era oculta no Antigo Testamento e agora ela passa a ser revelada. Uma coisa que era escondida, mas agora ela é mostrada. E Jesus está falando assim, ó, o que era escondido, o que é mistério do reino de Deus, o que era escondido, agora vai ser revelado para vocês. Verso número 13. Então, vou mostrar como é que isso funciona. Ele fala, ó, por que eu falo por parábolas? Para aqueles que são de fora, eles não vão entender. A salvação é uma de graça, é como se fosse um presente que Deus dá à humanidade. Então, são pecadores que não merecem ser salvos, mas eles recebem um presente de Deus, que é a salvação.
Entendeu? Então eu não estou merecendo, eu não mereço porque eu sou pecador, eu sou desobediente a Deus. Eu entristeço o Espírito Santo, eu vivo continuamente na prática do pecado. E aí então o que Deus faz? Ele atua de graça sobre a minha vida. Ele me predestina antes da fundação do mundo, ele me escolhe, ele trabalha na minha vida, ele me chama eficazmente em algum momento da minha vida. Ele gera arrependimento, gera fé no seu Filho Jesus Cristo. Então esse é um processo, é um presente, uma graça de Deus que é ministrada na minha vida. E então aquele que era pecador entende que é pecador, entende que precisa de Cristo Jesus, entende que é só Jesus Cristo que vai salvá-lo. Então ele é transportado das trevas para o reino de luz. Ele é transportado da escravidão do pecado para ser escravo de Cristo, porque ele é comprado pelo sangue de Cristo. A gente vê isso claramente no livro O Peregrino, do John Bunyan, que é um clássico da literatura cristã, onde o cristão, é um livro também trabalhado todo em metáforas, todo em nomes, mas o cristão que vive na cidade da destruição, ele recebe um livro que contém uma palavra, e então ele percebe o quanto ele é pecador, então ele começa o caminho, rumo ao caminho estreito para a cidade celestial. Então o ato dele receber a palavra de evangelista, que também é um nome significativo, o fato dele receber a palavra é um ato de Deus. Então ele recebe a palavra e aí passa a responder em obediência. Então ele recebe a palavra e entende a palavra como um ato de graça de Deus. Aqui Cristo está falando, está ensinando os discípulos a partir do verso 14, ensinando a eles, a partir do verso 10 ele fala assim, os de fora não vão entender porque a eles não é dado entender esses mistérios, e eles não vão compreender isso. Mas a vocês que são de dentro, verso número 14 em diante, ele fala, o semeador semeia a palavra. Então, ele vai explicar no tipo dos 4 tipos de solo aqui. Os da beira do caminho são aqueles que a palavra é semeada, e eles escutam, mas rapidinho vem Satanás e tira a semente deles e vai embora. Mas também existem outros, os de solo rochoso. Os quais escutam a palavra, recebem com alegria, mas eles não têm raiz e logo então chega a angústia, chega a perseguição e some tudo. É aquela ideia onde nós temos que a pessoa fala assim, nossa, mas falou que o cristianismo era tão difícil de ser vivido assim, eu vou ter que passar por aflições e dificuldades, eu não quero isso não, eu quero uma religião fácil, um negócio mais tranquilo, não preciso passar por isso não, eu sou filho do dono do mundo. Então, aquelas coisas que a gente escuta em alguns pregadores falando, você é filho do dono do mundo, exige, decreta, e faz essas coisas todas. Mas o texto fala, não, você vai passar por angústia, por perseguição, o próprio Jesus passou por isso. Né? Então, Paulo vai falar isso em Filipenses, fala isso lá em Timóteo, fala, nós estou em algemas aqui, eu estou preso, e é isso mesmo, esse é o jeito. Paulo e Silas estão presos na prisão e eles estão cantando a Deus porque estão presos. Os apóstolos estão sofrendo chicotadas lá no começo de Atos e tão felizes. E Estevão está sendo preparado para ser apedrejado e Estevão está falando assim, Senhor, recebe minha alma aí no céu agora, e pronto, e diz que a face de Estevão brilhava como a de um anjo. Então, o sofrimento, a gente já falou sobre isso, o sofrimento é um dos meios de Deus divulgar o Evangelho, certo? Não é para completar a obra de Cristo, porque a obra de Cristo na cruz já é completa, mas é um dos meios do Evangelho ser divulgado. Então aqui ele explica, o solo rochoso é aqueles que têm, é um fogo de palha, é aquele que está lá, recebeu, pá, aí quando chega a dificuldade, desiste e vai embora. Então, verso 18, aqueles que são semeados entre os espinhos. E parece crescer, mas então vem os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as ambições que acabam sufocando a palavra
e aí eles vão morrendo. A ideia aqui é exatamente aqueles que idolatram outras coisas no mundo. Então, a pessoa parece ir na igreja, parece estar lá, mas ela tem um Deus que não é o Deus verdadeiro. Ela idolatra o dinheiro, ela idolatra a saúde, ela idolatra o status, a posição social, ela idolatra um monte de coisas, e então essas coisas vão tomando o lugar de Deus. E quando chega, a pessoa não tem fundamento nenhum para isso. E por último, os que foram semeados em boa terra são exatamente aqueles que ouvem a palavra e a recebem. E então esses frutificam e frutificam muito. Nós só entendemos a palavra de Deus pela graça de Deus. Tudo isso foi dado a nós. Se você vai para Hebreus capítulo 1, do verso 1 a 4, o texto começa falando: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos fala mediante seu Filho, Jesus Cristo. E aí ele começa a falar sobre Jesus Cristo ali. Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16, fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E o entendimento só é capaz com um ato de graça de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 19, Paulo explica isso. Ele fala assim: porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus manifestou os atributos invisíveis, assim no seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo vai falar aqui em Romanos capítulo 1, e ele termina Romanos capítulo 1 falando a respeito dos gentios que não recebem, não entendem a Deus, mas eles conseguem saber que existe um ser maior do que eles, mas eles não entendem quem é esse Deus. E porque eles não entendem, porque a eles não foi revelado isso. Só é revelado como um ato de graça de Deus. Então, Paulo em Romanos, depois aí na sequência do livro, ele vai explicar sobre como isso funciona. Que a partir da segunda metade do capítulo 3 de Romanos até o capítulo 5, Paulo vai falar como Deus justifica esses pecadores que não mereciam ser salvos. Então, os primeiros 3 capítulos de Romanos todos são pecadores, todos são destituídos da glória de Deus, todos merecem a punição e todos merecem o inferno. Se só consegue saber dessas coisas se Deus se revela através da tua palavra, da palavra dele na nossa vida, e quando a gente entende a palavra dele. E tudo isso é um ato de graça para nós. Então, somente a graça de Deus nos salva, somente a graça de Deus nos dá a palavra de Deus, e somente a graça de Deus faz com que nós entendamos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.